No episódio do Edu Responde dessa semana, nós vamos falar a respeito da banana da terra cozida. Será que o pré-diabético e o diabético tipo 2 podem comer? Falaremos também a respeito do refrigerante zero. Será que aumenta a glicemia? E também falaremos a respeito do farelo de aveia para poder fazer pão. Será que é uma opção inteligente, interessante para diabéticos? 3 super conteúdos, então aproveita, assista até o final, pois eu tenho certeza que você sairá daqui aprendendo cada vez mais. E a pergunta de número 1, ela é a seguinte: Edu, pré-diabética, posso comer banana da terra cozida? E a resposta é que a banana da terra cozida deve-se ter muita atenção, pois é uma fonte de carboidrato e que geralmente as pessoas não comem ela pura. Então come em uma refeição como almoço ou jantar, junto de um arroz, junto de um feijão, e isso é um prato cheio para poder causar o aumento da sua glicemia. Agora eu vou avaliar 100 gramas de banana da terra cozida para você entender o impacto que pode causar aí na sua glicemia, e se por acaso você come e não entende por que a sua glicose acaba variando tanto, pode ser uma resposta. Inicialmente, nós vamos avaliar a tabela nutricional que está aqui agora e vamos verificar 100 gramas de banana da terra já fervida, cozida. Em 100 gramas nós vamos ter 115 calorias, é uma quantidade ok, aceitável, mas em 100 gramas nós já vamos ter 30,96 gramas de carboidrato, ou seja, mais de 30% de 100 gramas de banana da terra é fonte de carboidrato e que pode aumentar a sua glicemia. Se você comer mais 100 gramas de arroz branco cozido, por exemplo, você já vai ter quase 60 gramas de carboidrato, e isso é um prato cheio para aumentar a sua glicemia, então fique atento. Em relação à presença de proteínas, 0,78, gorduras 0,18 e fibras 2,3 gramas. Então, a partir dessa avaliação de 100 gramas, já acende um alerta de que o diabético não deve ficar consumindo a banana da terra cozida, principalmente se for consumir com outra fonte de carboidrato. Então tem que ficar esse alerta. Só a título de curiosidade, a gente pode fazer uma comparação aqui com uma banana da terra pequena. Ela vai ter 64,4 gramas de carboidrato, ou seja, o dobro. Então uma banana da terra pequena já pesa aí por volta de 200 gramas. Já uma banana da terra média vai ter 74 gramas, ou seja, uma quantidade bem alta de carboidrato para uma unidade de banana apenas. Já a grande nós teremos 95,98 gramas de carboidrato, ou seja, uma banana da terra vai ter quase 100 gramas de carboidrato. Isso é um prato cheio para a sua glicose, para 200, 300, 350. Então você deve evitar comer banana da terra cozida ou frita, principalmente aí você está falando em mais calorias, que pode prejudicar, por exemplo, o processo de emagrecimento. Então é muito importante que você evite o consumo. Se for comer, coma apenas 40 gramas, 50 gramas de banana da terra cozida, aí você até pode encaixar uma refeição, mas comer, por exemplo, uma pequena ou uma média ou muito menos uma grande todos os dias vai prejudicar, vai dificultar o seu tratamento. Eu quero que você comente aqui agora se você tem o hábito, tem o costume de comer banana da terra, pois é uma informação importante que muitas pessoas não têm acesso e acabam consumindo de forma desenfreada, pois acham que por ser uma fruta, por ser fervida ou cozida, ela não vai trazer problemas para o diabético. E
pode sim trazer, tá ok? E a pergunta de número 2, ela é a seguinte: Edu, o refrigerante zero vai alterar a glicemia? E a resposta é que não. O refrigerante zero não aumenta a glicemia, porém não significa que você deva tomar todos os dias. Refrigerante possui sódio, possui também os adoçantes artificiais em maiores quantidades e isso pode prejudicar a sua saúde como um todo a médio e longo prazo. Mas é infinitamente melhor tomar um refrigerante zero uma vez na semana, 2 vezes na semana, do que você tomar, por exemplo, uma latinha de Coca-Cola comum aí no seu dia a dia. Então, você até pode fazer o uso do refrigerante zero, não vai subir a sua glicemia, mas tomar refrigerante com muita frequência pode te trazer malefícios para a saúde como um todo, não necessariamente desequilibrar o seu tratamento do seu diagnóstico de diabetes com o aumento da glicemia. Então, respondendo a sua pergunta, refrigerante zero não aumenta a glicose, não vai causar um aumento para 100, 200, 300, 400, por exemplo, mas pelo fato de ser um líquido que tem adoçantes artificiais, você deve ter controle no consumo. Então, tomar uma latinha por semana, no máximo 600 ml de refrigerante zero por semana, não trará maiores problemas. Mas fique atento ao que você come junto do refrigerante. Não adianta nada você tomar um refrigerante zero, mas comer um hambúrguer. Tomar um refrigerante zero, mas comer uma batata frita. Tomar um refrigerante zero, mas comer uma pizza. Então, tudo depende de como você conduz o seu tratamento, a sua alimentação como um todo. E o refrigerante zero não vai causar o aumento da sua glicemia, tá ok? E a pergunta de número 3, ela é a seguinte: Edu, farelo de aveia, posso fazer pão com ele? E a resposta é que você até pode utilizar o farelo de aveia para poder fazer alguma receita. Porém, a grande questão é: quais são os outros ingredientes que você vai utilizar para poder fazer esse pão? Não adianta nada você utilizar o farelo de aveia, mas adicionar açúcar, açúcar mascavo, açúcar demerara, açúcar de coco, açúcar de confeiteiro, açúcar cristal, por exemplo, adicionar farinha de trigo, adicionar outra fonte de carboidrato, mas você até pode utilizar o farelo de aveia para poder fazer alguma receita de pão low carb, como a gente tem muito aqui na internet. Inclusive, eu vou fornecer agora uma receita de panqueca de frango low carb que leva farelo de aveia e vocês vão entender como utilizar de forma inteligente. Inclusive, essa panqueca de frango low carb faz parte do meu programa Low Carb para Diabéticos, onde eu ensino as pessoas a se alimentarem melhor, aumentando a variedade alimentar de forma inteligente e assim ir evoluindo o tratamento, diminuindo a glicose, a glicada, a necessidade de ter que utilizar medicamentos e assim por diante. A receita está aqui agora, então nós vamos dar uma lida a respeito dessa receita para você entender. Então, a panqueca com frango, ela leva 2 unidades de clara de ovo, ou seja, fontes de proteínas que não contém carboidrato, leva 1 colher de sopa de farelo de aveia, ou seja, uma quantidade bem moderada para se fazer uma panqueca. Não vai causar o descontrole da sua glicose, porque a quantidade de carboidratos é mínima. Já em relação a temperos, 1 pitada de sal e pimenta do reino a gosto, e para o recheio aí fica mais ao seu critério. Nessa que é de frango, 4 colheres de sopa de frango cozido desfiado, aí você pode jogar também alguma erva para dar mais sabor, 2 colheres de sopa de molho de tomate, sem maiores problemas, não vai causar o aumento da sua glicemia, principalmente se for molho de tomate caseiro, onde você faz aí na sua casa. Inclusive, no meu programa tem a receita de molho de tomate caseiro e 1 colher de sopa de queijo da sua preferência. Ou seja, nós temos uma panqueca completa
com pouca quantidade de carboidrato, com quantidade de proteínas, boas fontes de gordura e que vai te dar saciedade, por exemplo, em um café da manhã, em um lanche da tarde, sem estragar o controle da sua glicose. E é assim que a gente vai introduzindo certos tipos de alimentos, de forma inteligente, de forma controlada, moderada, e a partir daí melhora o seu tratamento. Não adianta nada você fazer um pão utilizando farelo de aveia, mas utilizar grandes quantidades com outras fontes de carboidrato, sem nenhuma quantidade de proteína, nem boas fontes de gordura, nem fibras, aí não vai adiantar nada. Mas respondendo a pergunta, você até pode fazer. Nós temos algumas receitas de pão low carb que levam farelo de aveia. Se você tiver interesse, deixe o comentário aqui embaixo, que aí eu posso jogar lá no meu blog edudiabetes.com.br/blog, e aí mais uma receitinha para vocês aprenderem, tá ok? E essas foram as 3 perguntas que eu escolhi a dedo para falarmos de uma forma mais aprofundada aqui no canal essa semana. Se você quer ter uma pergunta respondida por mim, não deixe de me seguir lá no Instagram, pois lá eu solto uma caixinha de perguntas e as melhores perguntas eu trago aqui para o canal, e assim a gente fala de uma maneira mais aprofundada, mais detalhada, e todo mundo sai ganhando em aprendizado e conhecimento, pois a sua dúvida com certeza será a dúvida de outras várias pessoas, e assim, evoluindo o tratamento, melhorando a gestão, você tem muito mais saúde, tá ok? Se você está assistindo até agora, é sinal de que você gostou do conteúdo, e se você gostou do conteúdo, não deixe de se inscrever no canal, de deixar o seu joinha, de ativar as notificações, e o principal, compartilhe os vídeos do canal para que dessa forma o YouTube passe a entender que é um conteúdo de relevância, de qualidade, e espalha para cada vez mais pessoas que precisam melhorar a saúde de alguma forma. E afinal, para você não custa nada compartilhar lá no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, pois assim o YouTube vai entender que é um conteúdo que realmente melhora a vida das pessoas, que vai impactar de forma positiva, e assim a gente continua crescendo sempre. Agora eu quero que você pare tudo que você está fazendo aí agora e deixe a sua nota de 0 a 10, qual o valor desse vídeo que impactou na sua vida de forma positiva ou de forma negativa ou mediana, pois assim eu vou entendendo mais sobre o que vocês querem ver aqui no canal, e assim a gente vai melhorando cada vez mais, tá ok? Aqui ao lado vou deixar mais um super conteúdo, então não deixe de continuar maratonando aos vídeos do canal, assim você evolui seu tratamento, ganha mais saúde, e o grande principal, o grande objetivo de tudo, vive livre do aparecimento de complicações decorrentes do mau controle do diagnóstico de diabetes, tá ok? Então nós iremos ficar por aqui, fiquem todos com Deus e até mais.